Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Vasco, tudo bem? Bom, espero que sim, meus amigos e minhas amigas. Presumo, contudo, que as coisas talvez não estejam muito bem. Em virtude da atual campanha do Vasco e das dificuldades do Gigante da Colina em voltar à primeira divisão do futebol do Brasil. Nesta temporada da B, da Série B do futebol do Brasil, a coisa não está muito fácil para o Vasco. Atualmente a situação não é das melhores. É quando o Vasco e o Botafogo precisaram de técnicos. O Botafogo foi atrás de um técnico que, na minha opinião, naquele caso também era uma dúvida. Era uma aposta, não era dos nomes mais interessantes, mas acabou dando certo. O Vasco foi atrás do Lisca, não deu certo, agora foi atrás do Diniz. Ainda é muito cedo para dizer, né, mas os sinais até agora não são dos melhores. De qualquer maneira, os dois clubes foram atrás daquilo que estava à vista dos olhos, né? Não tentaram nada de novo. Deu certo para o Botafogo, não está dando certo para o Vasco da Gama. Então, vamos analisar aqui, gente, a partir, por exemplo, as chances do Vasco. Quais são as chances do Gigante para subir à primeira divisão do futebol do Brasil? À luz de uma comparação com o CRB, que é o quarto colocado hoje, seria a quarta equipe hoje que subiria à primeira divisão caso o campeonato terminasse neste momento. É evidente que há equipes à frente de CRB, mas elas não sinalizam que podem cair, podem perder rendimento, como é o caso do líder do Coritiba, o caso também do Botafogo e também do Goiás. Goiás, inclusive, vai ser adversário do Vasco daqui a 2 rodadas, por exemplo. Né? Então, vamos analisar aqui a partir, por exemplo, do CRB. Evidente que há também equipes entre CRB e Vasco. Mas vamos imaginar que, vamos presumir que o Vasco vai conseguir ter uma campanha bem melhor do que essas equipes que estão entre Vasco e CRB. Então vamos pensar aqui, Vasco e CRB, quem tem chance de subir? Qual dessas duas equipes tem mais chances de subir à primeira divisão do futebol do Brasil neste momento, minha gente? Vasco ou CRB? Antes disso, gostaria de falar para você que este vídeo ele é patrocinado pela 1xBet, né, que é uma empresa mundial de bookmaker, gente, uma empresa internacional famosíssima, importantíssima, né, que coopera aí, né, com o Liverpool, Barcelona e muitas outras equipes do futebol mundial. Ali na casa de aposta que é a 1xBet você vai encontrar as melhores competições do mundo ali, como Champions League, Liga Europa, eliminatórias de Copa do Mundo, todos os grandes campeonatos você vai encontrar na 1xBet. Teremos, por exemplo, hoje na 1xBet jogos como o Vitória encarando o Coritiba, o líder do Coritiba pela Série B do futebol do Brasil. O Fantasma Operário de Ponta Grossa também vai encarar a Ponte Preta. Teremos pelo Brasileirão São Paulo recebendo hoje o América Mineiro. São Paulo vai jogar contra o América Mineiro hoje pelo Brasileirão também. Teremos pela Copa Sul-Americana o Red Bull Bragantino jogando contra o Libertad, um jogo complicadíssimo para o Massa Bruta. E teremos também o grande jogo da noite, que é o encontro entre Flamengo e também Barcelona de Guayaquil pela Libertadores de América. Tudo isso você vai encontrar na 1xBet, meus amigos. Então, se você ainda não é cadastrado, cadastre usando aqui o link que está na descrição deste vídeo. E quando você fizer o seu primeiro depósito, use o código 1xJosa, que está também na descrição desse vídeo, para você ter o dobro ali do seu primeiro depósito. Se você depositar 50, vai virar R$100, 200, 400, e assim por diante, até o limite de $300, meus amigos e minhas amigas. Falemos então sobre as chances do Vasco à luz de uma comparação com o CRB. Neste momento, meus amigos, o Vasco tem 34 pontos na competição e o CRB tem 44. O CRB está 10 pontos à frente do Vasco. O CRB, portanto, sepulta praticamente uma possibilidade, na minha opinião, de acesso, né, à Série A da equipe do Cruzeiro. Imaginando, por exemplo, que o Cruzeiro também não tivesse nenhuma equipe à sua frente, não seria muito fácil, porque o CRB está bem à frente do Cruzeiro, que tem, no caso, 13 pontos atrás, está 13 pontos atrás da equipe alagoana. O Vasco está a 10 pontos, mas a coisa também não é tão simples para o Vascão. A coisa é muito complicada mesmo. E aí nós vamos pensar, por exemplo, o que foi aquela estreia do Diniz. A estreia do Diniz com também do Nenê, naquele jogo contra o CRB, que pareceu que apesar do gol no final, o resultado não foi tão ruim assim, afinal de contas o Vasco conseguira um empate na casa do Galo da Pajuçara. Contudo, aquele gol no final pode ter sido sim, pode praticamente ter decretado a permanência do Vasco na segunda divisão do futebol do Brasil. Porque as coisas a partir de agora precisam ser muito interessantes para o Vasco, né? O Vasco precisa ter muitos bons resultados e o CRB resultados muito ruins para que o Vasco consiga tirar essa vaga da equipe do CRB. Vejamos, o Vasco, como eu disse, tem 34 pontos e o CRB tem 44 pontos. Quando a gente olha para o desempenho das equipes, a gente vai ver, por exemplo, que o CRB
ele marcou 34 gols até agora na temporada, no Campeonato Brasileiro da Série B, e sofreu apenas 29. Tem um saldo aí de 8 gols. O Vasco marcou menos gols do que o CRB, marcou 29 gols. Sofreu o mesmo número de gols que a equipe alagoana, sofreu 29 gols. Portanto, tem um saldo de 0. Então, só para vocês terem uma noção, quando a gente olha para o campo, para o desempenho, a gente percebe que também a equipe do CRB tem um equilíbrio melhor no seu jogo, as coisas parecem muito mais coordenadas, parece que há um treinamento muito mais efetivo e muito mais eficiente na equipe alagoana. Isso também parece um pouco claro, até mesmo em função das trocas de treinadores que o Vasco teve, enquanto que o CRB está com o Aal há um certo tempo, e o Aal é realmente um grande técnico. O Aal é realmente um técnico muito diferenciado desses técnicos jovens. Eu diria para vocês que é um dos mais promissores hoje do futebol do Brasil. Hoje tem uma leitura de jogo muito boa, e no jogo que teve contra o Vasco teve uma leitura muito melhor do que a do técnico do Vasco, no caso o Fernando Diniz. Ou seja, o Aal, neste momento, ele consegue ser um técnico bem mais eficiente do que o badalado Fernando Diniz. Vamos lá. O CRB, portanto, tem com essa pontuação de 10 pontos à frente do Vasco, a gente pensa o seguinte, tem que pensar o seguinte: há ainda 39 pontos para serem conquistados. Imaginando, por exemplo, que o CRB tem uma campanha, né, apenas com 4 vitórias e 3 empates. Se a equipe alagoana conseguir 4 vitórias apenas nesses 13 jogos e 3 empates, a equipe alagoana vai somar 15 pontos. Juntando com os pontos atuais do CRB, a equipe alagoana iria a 59 pontos. Ou seja, no momento a equipe está com 44 pontos. Se vencer 4 partidas e tiver 3 empates, a equipe consegue 15 pontos e vai a 59 pontos. Ao final da Série B do Campeonato Brasileiro. Com esses 59 pontos, o CRB praticamente deixaria muito difícil a vida do Vasco, né? Vamos imaginar, portanto, que o Vasco consiga... qual é a pontuação que o Vasco precisa conquistar para conseguir superar o CRB? Imaginando, por exemplo, se a gente juntar a pontuação do Vasco agora, que é de 34 pontos, com os 39 pontos que o Vasco poderia conquistar, o Vasco chegaria, portanto, a 64 pontos. Né? Na verdade, a 73 pontos. Chegaria a 73 pontos, 34 mais 39, 73. Então o que significa isso? Vamos imaginar aqui, nessa campanha que falta 13 jogos, se o Vasco tiver 3 derrotas, gente, só 3 derrotas, né, desses 13 jogos que faltam, 13 jogos, se o Vasco tiver 3 derrotas, o Vasco já chega, já reduz a pontuação máxima para 64 pontos. 64 pontos. Ainda assim ficaria 5 pontos à frente da equipe alagoana. Só que além dessas 3 derrotas, se o Vasco tiver 3 empates perderia ainda mais 6 pontos e ficaria praticamente com 58 pontos. Olha só como a situação do Vasco é difícil nesse momento. Olha como a situação do Gigante é complicada neste momento. Porque o Vasco, portanto, se tiver 3 derrotas, cai para 64. Se tiver, portanto, mais 3 empates, né, daqui para frente, além das 3 derrotas, ficaria com a pontuação de 58 pontos. Ou seja, para isso, bastaria o CRB, portanto, ter 4 vitórias e 3 empates. Quando a gente olha, portanto, para a campanha do CRB, a gente percebe que isso é muito provável, isso é muito possível. E não somente para o desempenho, porque quando a gente olha para o desempenho, a gente se dá conta que, de fato, isso é muito possível mesmo. Porque o CRB hoje joga muito mais que o Vasco. Naquele jogo, inclusive, o CRB não merecia mesmo a derrota diante do Vasco. O empate ficou de bom tamanho para as duas equipes, mas o CRB realmente não merecia a derrota. Para que o Vasco, portanto, conseguisse se classificar com essa pontuação aí, por exemplo, tendo só 3 derrotas e 3 empates, o CRB teria, portanto, que não ter essas 4 vitórias e perder, vejam vocês, gente, perder 6 partidas. O CRB teria que perder pelo menos 6 partidas. Para vocês terem ideia da dificuldade, a equipe alagoana perdeu apenas 5 jogos até agora na Série B do futebol do Brasil. 5 jogos. Teria que perder 6 jogos, né? E além disso, não ter 4 vitórias. Né? Poderia, por exemplo, ter até menos derrotas, desde que tivesse mais empates. Mas não parece ser o tom, porque é uma equipe realmente muito organizada. Então, é muito improvável que o CRB tenha 6 derrotas. É muito provável que o CRB tenha, sim, 4 vitórias. É muito provável. É muito provável que o CRB tenha 4 vitórias. Se conseguir 4 vitórias,
precisará ter apenas 3 empates. Se tiver 3 vitórias, vai portanto, precisar ter aí, 5 empates. Com 5 empates também conseguiria chegar aí à primeira divisão do futebol do Brasil, pensando, por exemplo, que os outros não conseguiria. Porque o CRB também disputa aí com equipes como o Sampaio Corrêa, com o Náutico, com o Avaí, também disputa essa vaga. Não disputa somente com o Vasco. Estamos presumindo que o CRB estaria disputando com o Vasco. Então a situação do Vasco é realmente muito complicada. O Vasco precisa realmente fazer sua parte, mas também precisa contar, nesse momento, torcer muito para que o CRB não consiga fazer a sua. E nesse sentido, aquele jogo sim foi uma grande decisão. E naquele jogo, a gente olha para aquele jogo e a gente percebe que o Diniz chega à Colina já cometendo, na minha opinião, alguns erros. Né? A equipe recua demais, a equipe dá muito campo, teve chance também de fazer gol. Seria tudo muito diferente se o Peck tivesse feito aquele gol no final da partida, que ele perde, que ele arremata ali, foi um gol ali, ele nem foi tão mal no arremate, alguns podem sustentar, mas ele não tirou suficientemente do goleiro, precisava caprichar, porque aquele gol era um gol de uma decisão, e ele não entendeu isso, e chutou de qualquer jeito, e a equipe não conseguiu fazer o gol. Né? No final o Vasco chama, o Vasco do Diniz, o Vasco da posse de bola, o Vasco tal. Que técnico é esse que ficou famoso aí por ter domínio do jogo, ter muito mais posse de bola, ter isso? Não foi o que aconteceu nesse jogo, que praticamente as duas equipes dividiram a posse de bola. Assim como foi também no jogo contra o Cruzeiro, que o Vasco ainda teve 49% de posse de bola, praticamente também dividiu com o Cruzeiro a posse de bola. Né? Outro erro, não podia deixar de vencer o Cruzeiro dentro de casa. Todo mundo está tirando ponto do Cruzeiro, o Vasco perde ponto contra o Cruzeiro também dentro de casa. Você olha de novo para o jogo, a gente percebe alguns problemas. O Nenê é fruto aí até um pouco de uma negociação anterior ao Diniz, mas é um cara bancado pelo Diniz. É o típico jogador que o Diniz gosta. Assim como também o Marquinhos Gabriel. Eu sempre tenho falado, o Vasco dificilmente vai subir de divisão enquanto tiver o Marquinhos Gabriel como titular, gente. Não tem cabimento. Não tem, Josa, mas ele não. Então, gente, ele não contribui para a marcação. Ele gera pouca intensidade para o jogo. E com o Nenê, o jogo fica ainda muito menos com intensidade para o Vasco. O Nenê pode ser um jogador para fazer diferença em algum momento, mas é um jogador que já tem uma certa idade e que ele não contribui muito para a marcação, ele não contribui muito para a intensidade do jogo do Vasco. Né? Então o que acontece? Ao mesmo tempo, o Diniz até o momento não usou o John Jairo Sanches, gente. O Sanches é um jogador realmente muito diferenciado. Na minha opinião, é o melhor atacante hoje que o Vasco tem. O melhor junto com o Cano, é o melhor atacante que o Vasco tem. No entanto, ele prefere o Léo Jabá. No entanto, ele não coloca o garoto para jogar. E aí que se fala, o garoto tá passando por uma adaptação. Vá pro inferno, gente. É isso, vai pro inferno, Diniz. Vá pro inferno, Diniz. Como é que você fala um negócio desse? Como é que vocês falam um negócio desse? O Vasco faz uma contratação. Há muito tempo que, na minha opinião, que o Vasco não acerta tanto numa contratação. O Vasco vivendo uma situação dessa, tão difícil, e não coloca o cara pra jogar. Leva o cara pro banco e nem coloca no jogo. Não coloca nem nos últimos minutos, não coloca o Sanches pra jogar. Numa situação dessa que o Vasco precisa tanto de um bom jogador dentro de campo. Né? Será que se fosse o Sanches daquela bola do Peck lá contra o CRB, ele não teria feito gol? É muito provável que sim. É um jogador muito veloz, um jogador que pode jogar pelo lado do campo, pelo lado direito, pelo lado esquerdo. O cara pode jogar de lateral. Para e pensa isso. O cara pode jogar até de lateral. É veloz, tem drible, tem muita associação. O cara foi feito na canteira do Del Valle. É uma canteira que empodera o jogador, faz o jogador ter a polivalência que realmente funciona. E chega no Vasco, aí vem falar pra mim, vão falar que o cara tá passando por adaptação. E nesse processo de adaptação sequer coloca o cara pra jogar. É um absurdo um negócio desse. Olha a escolha de técnico que o Vasco fez. É por causa desses erros que o Vasco não está indo para lugar nenhum. E quem foi responsável por trazer o Nenê? E esses reforços que o Vasco traz, com exceção, por exemplo, do Sanches, quem foi responsável por buscar o Diniz? O Pássaro é um desses responsáveis também. Assim como outros dirigentes do Vasco também. É um erro muito grande. E neste momento o Vasco muito provavelmente não vai subir para a primeira divisão, gente. Eu lamento falar isso. Porque vai ter que torcer, precisa fazer tudo certo. Eu estou falando que, por exemplo, que o Vasco teria que ter apenas 3 derrotas e 3 empates. Né? Pode ser 2 derrotas, e aí no caso, se fosse 5 empates, é a mesma coisa. O Vasco precisaria vencer tudo. Quase tudo, na verdade, para conseguir se classificar. Porque se não vencer tudo, vai ter que contar realmente com o CRB. E olha lá, mesmo que vencer tudo, vai ter que contar com o CRB. Que o CRB não consiga vencer seus jogos, todos os seus jogos. A situação é difícil demais para o Vasco nesse momento. E isso acontece por quê? Porque os seus dirigentes continuam não entendendo o que está acontecendo com o Vasco. Eles não entenderam ainda que o Vasco está na segunda divisão. E pode ficar na segunda divisão, continuar brincando no Vasco, gente. Continua brincando de administrar um clube de futebol que é um dos mais importantes da América Latina.
Aí vão atrás de um técnico que é um treineiro, virou um entregador de colete com o tempo. Que é isso que o Diniz virou. Um técnico que não tem coragem de bancar o reforço. E aí o mundo vem com essa narrativa de que o cara tá sofrendo, tá passando por um processo de adaptação. Que história é essa? Estão brincando com o Vasco. E o torcedor do Vasco não merece isso. Não merece essa brincadeira. Infelizmente hoje o CRB é favorito em relação ao Vasco para ficar com essa quarta vaga de volta à elite do futebol do Brasil. É isso.